9 de abril de 2026. O mundo prendeu a respiração. O presidente Donald Trump havia estabelecido um prazo, 20 horas, horário do leste, para que o Irã reabrisse o Estreito de Hormuz ou enfrentasse o que chamou de ataques devastadores e massivos. Não apenas em alvos militares, em pontes, usinas de energia, instalações de tratamento de água. O tipo de ataque que não enfraquece um exército, colapsa uma civilização. E com menos de 2 horas restantes nesse relógio, ninguém tinha certeza se ele estava blefando. Se você gosta de documentários como este, por favor inscreva-se. Para cada novo inscrito e comentário, estamos doando $10 para caridade para apoiar pessoas afetadas por desastres naturais e aquelas impactadas por conflitos em andamento. Também adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de curtir e compartilhar. Seu apoio realmente ajuda nosso canal a crescer e continuar criando conteúdo significativo. Agora, de volta ao documentário. Esta guerra já estava em andamento há 39 dias. Quase 3.400 pessoas mortas dentro do Irã, mais da metade delas civis. 13 militares americanos mortos, outros 2 perdidos não para o fogo inimigo, mas para a brutalidade comum da guerra. Acidentes, doenças, o corpo cedendo sob pressão. O Líbano havia sido arrastado para o conflito, com seu próprio número de mortos ultrapassando 1.600. O Oriente Médio não estava apenas em tensão, estava completamente em chamas, e o calor estava sendo sentido muito além da região. Os mercados globais de petróleo estavam em queda livre. O Estreito de Hormuz, aquele canal estreito entre o Irã e Omã, com apenas 33 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito, transporta cerca de 20% de todo o suprimento mundial de petróleo. Quando o Irã o fechou, o impacto foi imediato. Os preços dos combustíveis subiram em cidades que não tinham nada a ver com esta guerra. As cadeias de suprimento vacilaram. Traders em Londres, Tóquio e Nova York observavam os números com o estômago apertado. E mesmo que o estreito reabrisse amanhã, analistas alertaram que poderia levar semanas até que os preços nas bombas do seu posto local começassem a cair. Esse é o peso dessa única via marítima. Esse é o nível de alavancagem que o Irã possuía e o quanto o mundo precisava que ela fosse liberada. Trump tinha uma exigência pública: abrir o estreito. E ele fez essa exigência nos termos mais diretos possíveis. Em uma postagem que chocou diplomatas experientes, ele escreveu que o Irã deveria abrir o que ele chamou, em linguagem explícita, o estreito, ou eles estariam vivendo no inferno. Ele ameaçou destruir usinas de energia e pontes no que chamou de Dia das Usinas e Dia das Pontes, todo em um só. Quando um repórter perguntou diretamente se ele estava preocupado em cometer crimes de guerra ao atingir infraestrutura civil, ele disse não. Apenas isso. Não. Especialistas jurídicos foram claros. Destruir deliberadamente infraestrutura civil que não serve a propósito militar é um crime de guerra tanto sob a lei internacional quanto sob a lei dos Estados Unidos. Trump ignorou. Ele disse acreditar que o povo iraniano estava disposto a sofrer mais bombardeios para conquistar liberdade. O governo do Irã chamou essa afirmação de um ato de puro desespero. Mas enquanto a retórica pública atingia novos extremos, algo mais silencioso estava acontecendo a portas fechadas. O Paquistão havia se tornado o país mais importante em toda essa crise, não por poder militar, mas por paciência e relações. O primeiro-ministro Shahbaz Sharif e o marechal de campo Asim Munir estavam ao telefone entre Washington e Teherã, carregando mensagens que nenhum dos lados estava disposto a entregar diretamente. Egito e Turquia também faziam parte do esforço diplomático, mas o Paquistão estava no centro. Na tarde de 7 de abril, Sharif fez um apelo pessoal direto a Trump. Segure, dê-nos mais 2 semanas, deixe o processo funcionar. Ele pediu ao Irã, em troca, que reabrisse o estreito como um gesto de boa vontade. E em um movimento que surpreendeu quase todos que observavam, Trump concordou.
90 minutos antes de seu próprio prazo, ele anunciou no Truth Social que estava suspendendo o bombardeio e o ataque ao Irã por 2 semanas, condicionado à reabertura total e imediata do estreito. O Irã se moveu. Concordou em permitir passagem segura para tráfego marítimo e apresentou um plano de 10 pontos para encerrar a guerra, um plano que incluía exigências de compensação por danos de guerra e a retirada das forças dos Estados Unidos da região, mas também incluía um caminho em relação ao estreito. Trump olhou para esse plano e o chamou de viável. 2 palavras. Mas na linguagem da diplomacia, essas 2 palavras significavam que a porta não estava fechada. Significavam que havia algo a negociar. Significavam, pela primeira vez em 39 dias, que ambos os lados estavam pelo menos olhando na mesma direção. Então, por que Trump realmente recuou? A resposta oficial da Casa Branca foi limpa e simples. O Irã piscou, a pressão militar dos Estados Unidos funcionou, o estreito está aberto, nós vencemos. E, politicamente, essa narrativa se sustentou. Mas o quadro completo tinha muito mais peças em movimento. A pressão por crimes de guerra era real e crescente. A situação política doméstica estava se deteriorando. Nancy Pelosi chamou a postagem de Trump "Toda a civilização vai morrer esta noite" de um sinal de instabilidade perigosa e pediu que os republicanos invocassem a 25ª emenda ou reconvocassem o Congresso para encerrar a guerra. Os republicanos, de forma geral, permaneceram em silêncio. Mas o silêncio do seu próprio partido é um tipo de sinal de alerta por si só. 13 famílias americanas já haviam recebido a notícia que nenhuma família quer receber. Um presidente que admitiu, dias antes do cessar-fogo, que não sabia se estava desacelerando ou escalando, esse não é um homem operando a partir de uma posição de total confiança. Esse é um homem sentindo o peso de uma situação que cresceu além do plano original. Netanyahu adicionou outra camada de pressão completamente diferente. Israel estava profundamente cético em relação a qualquer cessar-fogo que não forçasse o Irã a entregar todo o seu urânio enriquecido e encerrar permanentemente seu programa nuclear. Netanyahu havia dito isso diretamente a Trump. Ele também havia aprovado discretamente uma lista atualizada de alvos de energia e infraestrutura iranianos, pronta para ser usada caso a diplomacia falhasse. Mas quando o cessar-fogo veio, seu escritório divulgou uma declaração de apoio, com uma condição anexada. A pausa se aplicava ao Irã, não ao Líbano. Israel disse que continuaria suas operações contra o Hezbollah independentemente. O Paquistão disse que o Líbano estava incluído no cessar-fogo. Hezbollah disse que o Líbano estava incluído. Israel disse que não estava. E enquanto essa disputa se desenrolava em comunicados e telefonemas, ataques israelenses mataram mais de 250 pessoas em Beirute em um único dia. O Líbano declarou um dia nacional de luto. O cessar-fogo já tinha rachaduras antes mesmo de a tinta secar. É isso que torna essa pausa tão frágil. Não é um acordo de paz. É uma janela, de 2 semanas, na qual as questões centrais que iniciaram esta guerra permanecem completamente sem resposta. O programa de enriquecimento nuclear do Irã ainda está em funcionamento. Seu urânio enriquecido, que Netanyahu declarou abertamente poder ser usado para construir uma arma nuclear, ainda está lá. A questão de se esse material será removido por meio de negociação ou pela força ainda está em aberto. A questão da compensação por danos de guerra ainda está em aberto. A questão da presença militar dos Estados Unidos na região ainda está em aberto. As negociações estão programadas para começar em Islamabad na sexta-feira, com o Paquistão atuando como anfitrião e mediador. O mundo está observando, não exatamente com otimismo, mas com o tipo específico de atenção que você dedica a algo que pode ir para qualquer lado. Agora vamos ser diretos sobre o que uma guerra em grande escala entre os Estados Unidos e Irã realmente significaria, porque isso não é um debate geopolítico abstrato. O Irã é uma nação de 90 milhões de pessoas.
um país com uma das civilizações contínuas mais antigas da Terra. Destruir sua rede elétrica não degrada um exército, apaga as luzes para dezenas de milhões de pessoas. Destruir estações de tratamento de água não enfraquece um governo, condena crianças a beber água contaminada. As pessoas que sofrem nesse cenário não são aquelas que tomaram as decisões que levaram a esta guerra, são aquelas que não tiveram qualquer participação nisso. O dano econômico de um conflito prolongado alcançaria todos os cantos do mundo, não apenas por meio dos preços de petróleo, embora isso sozinho já fosse devastador para nações em desenvolvimento que dependem de energia acessível para manter hospitais funcionando e alimentos circulando. A interrupção mais ampla da cadeia de suprimentos afetaria a manufatura, a agricultura, o transporte, indústrias que empregam centenas de milhões de pessoas que nunca pensaram uma única vez no Estreito de Hormuz e teriam dificuldade até de encontrá-lo em um mapa. Uma guerra entre Washington e Teherã não ficaria em Washington e Teherã, nunca fica. E então há a dimensão nuclear, aquela que faz todo o resto parecer quase administrável em comparação. O urânio altamente enriquecido do Irã não desaparece em uma guerra. Instalações nucleares danificadas não simplesmente ficam em silêncio. Elas vazam. A região já se encontra sobre uma das linhas de falha mais voláteis do planeta. Introduzir risco nuclear ativo em um conflito militar em andamento, com múltiplas facções armadas operando em vários países simultaneamente, é um cenário onde a margem para errar não é pequena, é zero. E as consequências de errar não são temporárias, são geracionais. A dimensão dos conflitos por procuração também não pode ser ignorada. O Hezbollah já está nesta guerra, os Houthis estão observando. O Irã possui redes e aliados no Iraque, na Síria, no Iêmen e além. Uma guerra total dos Estados Unidos com o Irã não fica entre América e Irã. Ela se espalha. Puxa mais países, mais milícias, mais civis que acordaram naquela manhã sem nenhuma intenção de fazer parte do conflito de ninguém. A última década nesta região já nos mostrou como são guerras sem estratégia de saída. Elas se parecem com escombros e permanecem assim por muito tempo. O cessar-fogo está se mantendo, por enquanto. O relógio que quase zerou em 7 de abril foi reiniciado, mas não foi desligado. 2 semanas é o que a diplomacia comprou. O que acontecer em Islamabad, o que o Irã concordará em entregar ou manter, o que os Estados Unidos estarão dispostos a aceitar, o que Israel tolerará, essas respostas determinarão se essa pausa é o começo de algo real ou simplesmente o intervalo antes da próxima escalada. As pessoas que estão pagando o preço não estão sentadas nessas salas de negociação, nunca estão, mas as decisões tomadas nessas salas chegarão até elas da mesma forma. A história não acabou, ela mal começou.